nunca nos retires o teu Espírito de nós. Sustente-nos a sua santa presença. Cada um deles possam contemplar e ver a glória da sua presença. Adoramos o nome de Jesus, Pai Celestial. A Jesus a honra e a glória e o louvor e a majestade. Estamos aqui, Senhor, para declarar o seu nome, para celebrar o seu nome, para te render ações de graças por todas as coisas. Te rendemos ações de graças porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nos colocamos perante a sua presença, consagrando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo ao Senhor. Queremos consagrar ao Senhor os nossos membros, consagrar ao Senhor as nossas próprias vidas. Estamos aqui, Senhor, entregando nossas vidas ao Senhor. Não estamos aqui querendo salvar a nossa própria vida, Pai, mas queremos, Pai, entregar a nossa vida a Ti, para morrermos em Ti, por amor a Ti, servindo ao Senhor nosso Deus. Custe o que custar, Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, filhos e filhas, servos seus, que Te amam de verdade. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Traga, Senhor, a sua própria sombra sobre nós. Cubra-nos debaixo da onipotente presença do Senhor. Quebre todo o laço do passarinheiro e destrua toda peste perniciosa. Capture Leviatã com o dedo da sua mão e destrua os touros de Bazã. Manifeste a espada contra os escorpiões e contra as serpentes. Senhor, nos livre de todo tipo de embaraço e de sofismas, Pai Celestial. Cubra-nos com teu sangue vivo, cubra a tua igreja com o sangue de Jesus, cubra nossas vidas debaixo do sangue de Jesus. É época de invocar ao Senhor nosso Deus. Te pedimos, ó Senhor da glória, cubre o Brasil, cubre seus estados e a Bahia e a cidade de Salvador com seu sangue. Não deixe ela ser abalada. Deus a ajudará até o romper da manhã. Cubra, Senhor nosso Deus. As nações ficarão bravas, elas se moverão, mas o Senhor levantou a sua voz e toda a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Nós elevamos os nossos olhos para os montes. De onde é que virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nela há. Contigo está a glória, a luz do Senhor está vestido. Cubra-nos de sua luz e destrua todas as trevas que tentam ofuscar a nossa fé e a nossa comunhão na caminhada, Pai Celestial. Só o Senhor é Deus, 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 e não há outro Deus verdadeiro. E nós, Pai, te adoramos em espírito, te adoramos em verdade, Pai Celestial. Tu és tremendo, Pai Celestial. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
são todas as coisas. a Ele a glória, a Ele a glória. a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. a Ele a Para sempre, amém. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Glória. para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a a Ele a glória, para sempre, amém. Eu quero que vocês levantem suas mãos, todos vocês, repitam conosco: a Ele a glória, a Ele a a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. 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 Obrigado, Jesus, pela sua presença. Sente-se todos, por gentileza. Atos 2:38. Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, verso 38. Semana passada nós falamos sobre isso, mas falamos assim de uma forma bem corrida. Vamos tentar falar aqui bem pausadamente para a gente entender profundamente. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Falamos sobre arrependimento, que é as duas chaves, que são duas verdades bíblicas, para mim e para você, o arrependimento. Mas se nós não compreendermos o que é o arrependimento, será muito impossível entendermos como nos arrependermos. O primeiro passo para nós termos o dom do Espírito, a pessoa do Espírito, a presença dele, é o arrependimento verdadeiro e depois o arrependimento contínuo. Vocês vão descobrir, nós vamos descobrir que o Espírito é uma pessoa. Sem a ajuda do Espírito, você e eu não vamos conseguir manter a carne no lugar dela, crucificada. Por isso que o Espírito, ele só age em mim e você quando dentro verdadeiramente mostra essa sensibilidade para ele. Veja que a chave do arrependimento, ela nos coloca na senda do grande fogo do Espírito, da vida do Espírito. E quando falamos de arrependimento, arrependimento significa que nós não vamos fazer mais aquelas coisas que fazemos. Talvez você possa indagar que você já se arrependeu. Eu possa me indagar que eu já me arrependi. Mas arrependimento não é uma mudança de localização para pecarmos as mesmas coisas de novo. Arrependimento não tem nada a ver com as coisas externas.
mas com o interno. Dentro, lá no profundo, uma rendição verdadeira no espírito. Arrependimento é uma ação diária. Todo dia o Espírito te leva ao arrependimento. Você tem uma consciência de manter isso vivo em você. E quando você mantém o arrependimento diário, você mantém a crucificação diária. Você está sendo crucificado diariamente. E manterá esse fogo em sua vida. Lembre-se que o Espírito Santo não é fogo, não é vento, não é água, não é poder. Ele é uma pessoa. É difícil explicar o que emana dele. Tudo que emana nele, emana em Jesus, porque é oriundo da fonte desse poder dele. É pura vida e pura glória. Você é engolido por este amor que emana dele em sua vida. Arrependimento é uma experiência diária. É arrepender-me dia a dia. É uma ação que é sobrenatural. A primeira chave, quando tem um arrependimento do coração, o dom vem do Espírito e controla essa atitude de escolha. Meus irmãos e irmãs, eu conheci ontem um pastor aqui. Eu cheguei na mesa, dei boa tarde, dei a paz, sentei na mesa. Ele estava vendo a rede social sobre Senado, discutindo sobre as igrejas. E os padres falando, os pastores falando, eu dei uma risada. Ele olhou para mim, ele: o que é que o senhor entendeu? Eu expliquei para ele. De repente começamos a criar ali um laço e conversarmos profundamente sobre coisas. E eu perguntei para ele sobre isto aqui. E ele explicou isso para mim também de uma maneira muito plena. Eu: de onde o senhor é? Ele: eu sou do Rio Grande do Norte. Ele disse: poxa. E ele disse: eu pensei que eu sozinho achava isso, que estava certo. Eu disse: não, tem muitos que o Senhor separou. O que ele quis dizer? Caim, Deus diz a ele, antes de matar o irmão: o pecado está à sua porta, a ti cumpre você dominar esse pecado. Você precisa dominar ele. Veja que não havia lei, nem mandamentos, mas existe uma escolha moral na gente. Você pode escolher o que você quer fazer, para o bem ou para as coisas imundas. E quando você toma essa atitude, o Espírito está vendo que é uma reação voluntária sua dessa escolha. E começa o Espírito a ganhar domínio. Lembre-se que ele vai estar de olho em mim e você. Ele vai estar nos observando. Se esse arrependimento será apenas dali para aqui e acaba, ou se será uma ação contínua dentro da gente. E se mantermos contínua, diária, a ação sobrenatural dele vai agir. Lembre-se que ele é o seu amigo e seu ajudador. Ele é o seu consolador. Você não está só. É impossível você se sentir só, tendo a presença do Espírito em você. E já disse a vocês, eu amo ficar sozinho, eu amo a solidão. Isso me dá um despertamento para conhecer profundamente a pessoa do Espírito, o caráter do Espírito, a personalidade do Espírito, os desejos íntimos do Espírito. Porque eu também tenho que respeitar os sentimentos dele. Eu tenho que respeitar os desejos dele. E se eu contrario os desejos e sentimentos dele, eu não vou estar me mantendo à disposição dele. Falar de boca, orarmos de boca, eis-me aqui, Espírito, és bem-vindo, isso é fácil de fazermos. Mas o manter isso com uma prática é uma luta que você vai ter.
No começo, sua mente vai achar difícil, vai achar complicado, porque nós estamos acostumados no nosso dia a dia dessas coisas que aqui absorvem o nosso tempo. Então você não vai adquirir uma intimidade, uma comunhão, um conhecimento com a pessoa do Espírito da noite para o dia. Isto é uma convivência diária. É você conviver e não experimentar. Eu posso experimentar aqui um bolo, o bolo acabou, já matei minha vontade daquele momento e vou sair. Mas com o Espírito, quando você convive, este dom chega, vai lhe trazer uma sede interna, uma vontade interna, um querer profundo interno, uma paixão interna por Ele. Ele começará a avaliar e lhe atrair para uma convivência diária. Quando eu falo de convivência, é você comendo, é você tomando café, é você trabalhando, é você estudando, é você arrumando sua casa, é varrendo sua casa, é você no computador, é você dirigindo, é você na academia, é você lavando roupa, é você tomando banho, é você no seu convívio. Espírito, és bem-vindo, participe disso, esteja à vontade nisso, és bem-vindo nisso. Isso que eu estou falando para vocês, porque arrependimento é confessar e abandonar. Provérbios 28:13, todos vocês, por gentileza, abram aí para nós vermos. Provérbios 28:13. Aqui está o versículo chave para a sua vida e para a minha vida, para ganharmos entendimento sobre isso. Provérbios 28:13 é a chave poderosa da unção sobre a nossa vida. Versículo 13, todos acharam? O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é você encobrir a transgressão? Eu estou encoberto, envolvido com um manto, com uma capa. Você não está vendo, é preto. Você vai ver outro preto por debaixo da minha roupa, mas você não sabe que está por debaixo desse preto aqui. Eu posso estar com a outra camisa, estou escondendo algo. O que é esconder algo da pessoa do Espírito, da pessoa do Pai? É você tentar procurar por você uma fuga e uma lógica desse tipo de problema que você enfrenta, ou uma fraqueza, ou um pecado, ou uma iniquidade, ou uma transgressão, ou algum vício que você tenha. E quando eu falo de vício, eu não estou falando de vício de coisas materiais, eu falo de vícios de pecados, coisas que são pecados fúteis e vãos. E essas coisinhas pequenas, elas entristecem muito a pessoa do Espírito. Eu preciso aprender o que é perdoar de verdade, não tenho que ser iracundo, raivoso, cheio de ódio, cheio de vingança, fofoqueiro, fofoqueira, maldizente, incrédulo, duvidoso. Todas essas coisas, elas formam em nós certas coisas de transgressão e de iniquidade, que às vezes nós não temos uma percepção dessas coisas. Eu preciso ver no Espírito, e quando eu chego diante do Pai, Pai, eu não estou encobrindo o meu pecado, estou confessando esse pecado diante do Senhor. Olha o que Davi disse: contra ti somente pequei e faço o que é mal diante dos teus olhos.
Davi reconheceu o pecado dele, sabia que o pecado o perseguia, que existia uma fraqueza na carne dele, que existia uma fraqueza na moralidade de homem dele. Ele não podia ver um rabo de saia. Ele sabia desse problema que ele tinha. Então aquilo era como um impulso poderoso, atrativo pelos olhos da cobiça dentro de Davi, que ele era atraído por aquilo. E ele cometeu erros gravíssimos em seu ministério e como homem. Mas ele não ficou a vida toda dele cometendo isso, porque os nossos pecados e erros também nos ensinam. Marcam feridas em nossas almas, doem nossas personalidades. E o Espírito vai tentando nos atrair. E eu quero que você aprenda sobre isso do Espírito Santo na sua vida, que a pessoa do Espírito Santo não vai atrair você para te condenar, para te repreender, para te humilhar, para te envergonhar, ou causar em você algum tipo de desconforto em você, de vergonha, de humilhação para você, porque isso não é do perfil do papel dele. Ele te atrai para te mostrar a verdade. Ele não vai dizer para você que isso aqui é certo se está errado em sua vida. Ele não vai dizer que tipo de personalidade que você tem. Ele não vai inventar isso para você. Ele vai falar, você é verdade. Mas não é se falar como a gente fala para os outros, com essa forma de autoridade, achando que nós somos melhores e mais santos do que os outros. O Espírito fala com amor, ele fala com respeito. E quando você chega diante dele, Pai, eu estou aqui, veja em você, vasculhe profundamente. Isso não é uma avaliação da noite para o dia, não é avaliação corrida, não é avaliação de culpa que eu estou falando aqui para vocês, mas é uma avaliação interna no seu coração, em sua alma, de você ver hábitos que você já é um automático em sua alma, já é um automático em sua personalidade. De você só assistir filmes, de você só priorizar filmes, de você só priorizar jogos, de você só priorizar a sua vida, de você só priorizar coisas que não trazem tanta edificação para você. Às vezes essas coisas que nós falamos aqui não é pecado. Você quiser ir para a academia, ou você ir para a sua praia, ou quer se divertir, ou jogar um videogame, ou assistir um filme. Eu estou dizendo de você deixar isso priorizado em sua vida. A sua prioridade agora, seu centro é o Espírito, é a palavra, é uma vida dinâmica, organizada de oração. E essa vida organizada de oração precisa muito da sua disciplina. Quando a palavra vai penetrando, não existe comunhão sem o Espírito Santo, sem a palavra. Não há uma comunhão viva com Jesus sem o Espírito e sem a palavra. Ela tem que ser a sua integridade diária, até que essa palavra ela vai penetrando dentro de você. Lembre-se que não é porque lemos a Bíblia todo o ano inteiro, ou sabemos de cor alguns versículos, ou algumas doutrinas de cor na nossa cabeça, que é suficiente para a nossa conversão e a nossa disciplina transformativa com o Espírito. Eu posso decorar isso, já que na minha cabeça eu usar isso. Eu estou dizendo de uma profundidade, deixando que o Espírito decodifique isso dentro de você e vai fazendo seu interno, você dentro, a imagem da própria pessoa do Espírito, a própria pessoa de Cristo. E isso vai convertendo a gente. Conversão é isso, converter-se é isso. É com a ajuda do Espírito, é com a pessoa do Espírito, é com o entendimento do Espírito. E quando nós vamos vendo essas coisinhas, Senhor me perdoe, Pai me perdoa, tal. Mas você passa uma semana, ou duas, ou três dias, dependendo de como essa carnalidade está forte e presente no seu caráter. É isso que eu quero que você entenda, que nós não temos capacidade de ficar julgando um ao outro, ou, poxa, o irmão Raimundo tem esse defeito aqui, a irmã ali tem um defeito, e tira essa onda de santona, mas não se enxerga. Não é isso que eu estou dizendo. Não é essa condição que o Senhor nos coloca. A condição que o Senhor nos coloca é de amarmos uns aos outros e estarmos com o Espírito, vivendo essa comunhão e ajudando um ao outro com amor e com respeito, sem invadir a privacidade do outro ou constranger o meu irmão se eu estou vendo alguma coisa, porque também eu estou sujeito ao mesmo pecado que ele está cometendo. Às vezes não é porque ele quer fazer aquilo, às vezes não é aquilo que ela quer fazer, mas é a sua luta de labuta diária.
Isso é uma luta e uma guerra entre o espírito e a carne. E somente profundamente quando eu confessamos esse pecado. E como confessa o pecado? Chegando diante dele, ajoelhando-se diante dele. Além disso, arrepender-nos também por não estarmos lendo a Bíblia. Arrepender-nos porque a gente não está fazendo a obra de missões. Arrependemos porque nós não estamos expulsando o demônio. Nos arrependemos de tantas e outras coisas que são prioridades pela palavra de Deus e princípios. Deixa eu falar uma outra coisa sobre isto que é importante para você e para mim. O princípio das verdades reveladas, que quando elas são quebradas, elas vão trazer para nós consequências. Qual foi a consequência de Eva? Nenhuma, porque a autoridade não estava sobre Eva, a autoridade estava sobre Adão, o cabeça era Adão. Ela comeu do fruto, não teve nada. Mas quando Adão comeu, o que trazia cobertura, o que trazia a santidade, o que trazia o poder sobre a vida dela, era dele. Quando ele come, ambos abriram os olhos. Então aquele princípio foi quebrado. E quando o princípio foi quebrado, ela paria sem dores, agora pare com dores. Eles não trabalhavam, agora trabalham. Eles não sentiam dores, agora sentem dores. Eles não envelheciam, agora estão envelhecendo. Eles não morriam, agora estão morrendo. Vejam isso, a desgraça do pecado. Deus os cobre. Ouça, eu quero que você pegue isso aqui. Raimundo, fique ligado. Você não vê nenhuma passagem, em nenhum momento, Adão e Eva pedirem perdão ao Pai. Vocês não veem nenhuma passagem, Senhor, me desculpe, me perdoe, porque eles não sabiam o que era perdão e não sabiam o que era pecado. Deus, olha o dom, Deus mata o cordeiro, Deus com pelo cobre eles, Deus com sangue aplaca o momento daquela revolta, da ira e do pecado. Deus não os abandonou em nenhum momento. Caim matou Abel. Caim é orgulhoso. Quer saber da vida de meu irmão? Não nem para a vida de meu irmão, já tinha enterrado, já tinha matado. Deus não o abandonou também. Deus lhe coloca um sinal para que ninguém o matasse. Irmãos, imagine um homem ser desprezado por Deus, fugindo errante pelas terras, não conhecia o planeta, estava andando pelas regiões, e todo lugar que ele ia, as pessoas sabiam que era um sinal de Deus para que ninguém o tocasse, mesmo ele desejando uma morte para morrer. Veja que o arrependimento é uma ação divina. Eu quero que vocês que estão aqui, meu irmão, minha irmã, vocês tenham um amigo com vocês, um socorro com vocês. O nome dele é Ruach HaKodesh, o Espírito. Ele não está aqui para te condenar. E arrependimento não é ficar lá derramando lágrimas ajoelhado, Senhor, não vou fazer, esquece isso aí, ou fazer um ciclo de oração aqui, que não sei o que, ou como muitos querem confessar seus pecados para pessoas erradas. O Senhor não quer nada disso aqui. Ele quer que você vá diante dele, se ajoelhe. Senhor, eu estou aqui com essa deficiência, com essa fraqueza, com essa ação imoral em minha alma. Eu tenho um vício pornográfico, eu tenho um vício sexual, eu tenho um vício disso aqui, eu falo mal das pessoas, eu sou fofoqueiro. Cite tudo que você é. Irmãos, o pecado fará com que eu e você não reconheçam o que nós fazemos. A autodefesa da alma, e não é alma, é a sombra de Sarpes sobre a alma, de se autodefender. E isso é justiça própria, é trapo de imundície, como o Senhor disse a Isaías. Eu querer me justificar, eu querer me defender, eu querer me mostrar para as pessoas como uma defesa, porque as pessoas que crentes e pastores e não sei o que,
te ver na rua caminhando e ver com uma outra pessoa vai julgar você, ou de ver você conversando com uma irmã na rua, vão julgar você. A maldade está dentro deles. A maldade está dentro daquele que está julgando você. Porque nada é puro para que não é puro, disse Tiago. A impureza dentro da pessoa, a maldade, isso já está mecânico nele de se achar que pode julgar as pessoas. Então as pessoas começam a se intrometerem na vida alheia para dar palpite da vida das pessoas. E o Espírito não age assim. Quando você se examina por você, você vai sempre ver se você é bonzinho, santinho, santinha. Mas pelo Espírito, Ele vai lhe dizer a verdade. E aí você vai colocar esse papel, não fique triste, anote, chegue diante dele. Agora eu digo a vocês o que ele disse para mim. Só saia do joelho quando você resolver isso aqui. Um ponto só. Só se levante quando você resolver esse tipo de pecado diante de mim. Esse tipo de coisa diante de mim. Porque o fogo e o dom não virá para te socorrer enquanto você estiver mantendo isso guardado. É como a justificativa de Adão. A mulher que tu me destes, foi ela, que me deu. Eva, não, Senhor, foi a serpente que me deu. Então o pecado é culpar o outro. O pecado é achar um bode expiatório. A minha fraqueza é achar um problema nas pessoas, nos pregadores, nos pastores, nos irmãos, na mulher, no marido, no filho, ou no meu trabalho, no meu patrão, porque eu ganho mal, porque eu trabalho com um trabalho ruim. Você vai dar 1000 desculpas disso. E isso não é confessar, isso é você se encobrir. E quando você se encobre, você fica retardando, procrastinando o dom vir sobre você. E muitos crentes estão secos na videira e morrendo na videira, orando erradamente. Senhor, me dê fé. 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 Não fluirá assim enquanto não formos sensíveis ao Espírito. Lembre-se, nós estamos no ministério da graça, estamos no ministério do Espírito. O ministério do Espírito não é grito, não é barulho, não é presepadas, não é essas coisas que os homens estão fazendo nas congregações, é sensibilidade à pessoa do Espírito. Eu preciso ouvi-lo, entendê-lo, amá-lo. E quando você encobre, você não terá essa verdadeira prosperidade interna de comunhão e semelhança. Você não conhece o Espírito. Muita coisa do mundo entra aqui dentro e se instala aqui dentro. Muita coisa é homem e puro homem fazendo. É puro homem fazendo. É a técnica do homem, a inteligência do homem, é a capacidade do homem. Mas a unção e o poder do Espírito só vem com a morte do meu eu. Eu permito que o Senhor faça, eu permito que o Senhor opere, eu permito que o Senhor diga. Isso que o Espírito Santo espera de você e de mim, é esta cooperação que Ele quer, e é esta a disponibilidade que Ele quer sua. Qual? Que você seja verdadeiro com Ele e que você se entregue para Ele fazer. Ele não quer você com nenhum tipo de preocupação, com nenhum tipo de desespero, essas agonias da gente, essas ansiedades, essas pressas que a gente tem, essas agonias que a gente sente na alma. Isso não é dele. Porque você ainda não aprendeu a se render. Como se rende? Como aprende a se render? Quando essas coisas somem e fenecem de sua alma. Você não anda mais preocupado com o sábado. Você não anda mais preocupado levantando sempre o seu bujão de gás para saber se ele está vazio, se está cheio, se vai terminar na hora certa. Ou se sua conta de luz veio um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Você não se preocupa com isso. Eu estou dizendo para você que isso são ações difíceis que acontecem em minha vida. Aconteceu uma coisa comigo agora.
Veio 2 multas pesadas no meu carro, uma do ano passado e uma no final do ano. Meu Deus do céu. E eu sei que eu errei. Eu passei ali o sinal vermelho no domingo, mas eu não passei porque eu estava distraído. Eu estava tão distraído que eu passei o sinal. E o outro foi por causa de um cinto de segurança que o ocupante atrás não estava usando. Essa besteira eles pegaram e multaram a mim, mas eles estão dentro do direito deles. Veja, o Espírito, na mesma hora, Adriano, se aquiete. Se aquiete. Porque eu, Senhor, não te deixo. O Senhor não te deixa. Não tem onde de tirar esse dinheiro. E o Espírito me lembrou uma coisa. Adriano, você vendeu os perfumes. E o dinheiro do perfume ainda me sobra R$ 80 para mim. E dá para pagar todas as 2 multas à vista. Eu tinha esquecido dos perfumes que eu tinha vendido. Entendam isso. Mas se não tiver essa fonte, o que vai acontecer, Senhor? Vai cair do céu dinheiro? Não. É nisso que o Espírito quer a ação da prática do ensinamento administrativo sobre você. Porque o nosso desespero, a nossa ânsia, a nossa necessidade, a nossa falta nos atrai para fazer com a nossa própria alma com a pressa. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso comprar, é aquilo outro, eu tenho que tomar um jeito porque não tenho de onde tirar. E você vê o sistema do anticristo já está pronto, causando toque de recolher, máscara, não sei o que, fecha empresas, você não sai de casa, sendo demonstrado de maneira indireta, você está fazendo uma coisa indireta, porque o sistema está mandando você fazer isso. Pessoas perdendo seus empregos, empresas fechando, dívidas aumentando, contas a pagar, coelba, água, luz, internet e a comida. E a nossa estrutura, nosso prazer de ter um lazer, não tem mais nada, tudo fechado. Veja, é aqui no lado sombrio que o Espírito quer mostrar que Ele é a sua luz. Eu quero que você entenda isso. Eu vou fazer. Vida no Espírito é esperar. Diga para Ele: Senhor, eu estou assim, Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço essa coisa, Senhor, eu faço isso aqui. Eu quero ser liberto disso, me ajude, eu não consigo. Quando você confessa e abandona, quem tem que abandonar? Você. Ninguém vai forçar você a abandonar o que você gosta de fazer. O Espírito não vai forçar você a abandonar aquilo que você gosta de fazer, que é pecado, que é errado, que lhe dá um tipo de prazer, de êxtase. Ele não vai forçar. Uma das coisas que são mais viciantes, eu estou dizendo isso no meio evangélico: masturbação, pornografia, imundícies. Essas coisas são fortes e reais em nosso corpo, que domina por sarx na carne, que não é nosso corpo. Sarx não é seu corpo é templo do Espírito. Sarx é o instinto pecaminoso: raiva, ódio, agressão, machismo de alguns homens, agressividade, ameaças. Essas coisas todas são obras sombrias da carne, e elas controlarão você se você não começar a levantar-se para ter este hábito modificado. E às vezes você fala: eu não tenho forças para fazer, eu não consigo parar de fazer. Por isso que Gálatas 5:19 fala que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza e lascívia. Prostituir-se, pornô, porneia, o ato de vender prazer ou de dar prazer errôneo. Aqui vai se interligar com os espíritos promíscuos, assexuados e espíritos de toda forma imunda e prostituta. De tudo que você pensar, de todas as linhas da hierarquia maior até a hierarquia menor, eles vão agir,
porque ele sabe que esta é a liberação da seiva da mulher, a liberação do esperma do homem, que vai trazer um controle e deturpação mental em sua cabeça. Lascívia, o ato de agir para dilacerar a sua própria vítima. É como se fosse um sadomasoquismo, um prazer dilacerador com o seu próximo, porque aquilo lhe traz e ativa poderes latentes nas áreas psíquicas da alma para um prazer dilacerador. E lascívia também está interligado à sodomia, também está interligado à vida de deturpação sexual. E o Espírito, ele não está condenando nenhuma dessas pessoas. Você não vê a palavra condenando ninguém sobre isso, ameaçando com morte e destruição. O Espírito quer agir, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer separar a pessoa envolvida nessa carnalidade, nessa prisão, tirando ela para o lado de cá, para ela se ver por dentro e por fora. É isso que ele quer mostrar para você. E aí você vai decidir o que você quer: permanecer nesse tipo de pecado ou sair desse tipo de pecado. E é isso que o Espírito Santo faz. Vejam isso. Confessa e deixa. Deixar, abandonar. Não quero mais, não faz mais parte de minha vida. Acreditem, não fique espírito obrigado, não fique na cabeça de vocês com esses pensamentos errôneos de vocês, ou pensamentos deturpados e distorcidos. Quais são esses? Quando você fica assim: mas se eu for diante dele para pedir perdão, eu vou falar que estou abandonando, eu vou dizer que eu não quero fazer, eu não quero mais cometer esse tipo de pecado, mas eu fico com medo de fazer ele de novo. Então você não está confiando nele. Aqui não é o medo, aqui é a atitude, a sua atitude. Quanto mais você ora e busca, mais ora e confessa, ora e diz que não quer fazer, e mesmo você indo um dia, 2 dias, está normal, tem uma queda naquele mesmo pecado que você confessou lá atrás, volte a fazê-lo de novo, até que esses hábitos momentâneos, mecânicos, ativos em sua personalidade, vá sendo renovados pelo Espírito dentro de você. Isso é chamado de renovação. Ele está dando uma lixada em você, está passando um esmeril, está passando o facão, a faca, a espada, a lixa, a britadeira de Deus, até você ser polido. Não fique pensando que isso vai ser da noite para o dia, que você vai, não quero fazer isso não. É muito forte, Senhor, porque uma imagem vai lembrar você, um tipo de cheiro vai lembrar você, um tipo de gosto vai lembrar você, um tipo de toque vai lembrar você, um tipo de som vai lembrar você daquelas ações, que você vai começar a lutar contra isso. A palavra diz que o Espírito Santo, a virtude do fruto do Espírito é domínio próprio. É domínio. Imagine cristãos com domínio próprio, pensar 1000 vezes antes de falar. Irmãos, olha, eu já cometi tantos erros imundos em minha vida, eu já cometi tantos pecados podres em minha vida, eu já cometi muitas misérias erradas em minha vida, certo? Eu não escondo isso de ninguém. Eu já cometi tanto erro tolo na minha vida, no meu ministério, e cada vez eu vou me polindo. Eu preciso pensar 1 milhão de vezes, tomar uma atitude. Eu não posso ser pressionado pelo meu patrão, eu não posso ser pressionado por um profeta, não posso ser pressionado por uma profecia, nem pressionado pelas pessoas, para você tomar atitudes desesperadas. Senão você vai fazer merda de novo em sua vida. Espere no Espírito. Ajoelhe-se diante do Senhor. Eu quero ter paz interna e paz em minha mente, paz no meu coração. Me dê a direção, Senhor. Palavra, Ele trará a palavra. Ele diz que Isaías 64, versículo de número 10: eu, o Senhor, procurei vocês para dar a vocês descansos, mas vocês não quiseram e se rebelaram contra o meu Espírito. Deus queria dar descanso ao povo dele,
Deus Espírito Santo quer te dar descanso em sua mente, descanso em sua alma. Você pode conviver, você pode morar num lar, no meio de uma família, um casamento defasado, ou filhos fumando maconha, ou rebeldes, ou duros, ou família difícil, incrédulo em suas religiões, mas ali você vai estar com paz no Espírito, uma paz imperturbável. Então, quando você é levado ao arrependimento, você vai ter paz em seu espírito. Agora tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, o versículo 14. Feliz é o homem que continuamente, todo dia, continuamente teme. Continuamente teme. Mas o que endurece o seu coração voltará a cair no mal. O que endurecer meu coração? É eu pecar aquele mesmo pecado que eu confessei, que eu abandonei, falei para o Senhor, errei, caí, e vou me endurecer achando que Deus não é capaz de me perdoar. Aí eu estou brincando com Deus. Aí você começa, você também está em casa, de colocar mais espinha no peixe. O que quer dizer isso? Eu começo a achar que eu estou acima do entendimento, da visão, da vontade de Deus, de me autopunir, de me autoflagelar com coisas que Deus nunca pediu. Você vai ver pessoas pregando evangelho de terror, evangelho de desgraça, evangelho de maldição, evangelho de perseguição, evangelho de medo, de angústia. E não é esse o evangelho que Jesus trouxe para a gente. Ele nos liberta. Então, caiu? O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se levante. Endurecer é você ficar colocando axiologias em sua cabeça que Deus não é capaz de te levantar. Lucas, eu te mandei um vídeo aí de uma senhora que Jesus visitou ela. Tem que te colocar aqui na parede daqui a pouquinho? Oh, glória! Quem viu esse vídeo aí? Quando mandaram para mim, irmão Raimundo, a tarde toda eu chorava. Era um choro que eu não conseguia mais controlar, de quebrantamento. A senhora não conseguia expressar, que ela disse: Jesus me deu um abraço. E ela disse: irmãos, eu sou a pequenininha, um pozinho, e ele teve tempo para mim. Jesus veio, irmãos, ele é lindo, e chorava. Ele é muito lindo. Emana dele uma glória, emana dele algo que não tenho como, e me engole. Eu me senti tão miúda, tão pequena, mas uma miúda pequena, engolida, envolvida no amor dele. E ele me abraçou forte. Trindade é muito forte, Trindade. Ele me abraçou, ficou ali um tempão comigo ali, eu abraçado com Jesus. Sabe o que é isso? Hein? Não há palavras, ela fala que não há palavras. Não há o que dizer. Esse é o Senhor Jesus Cristo que te ama. Ele não quer saber de pecado em minha vida e na sua. Ele não tem acordo com o pecado. Jesus não tem acordo com a carne. Ele tem um acordo com você pelo sangue dele. Então, temos a oportunidade de ouvirmos e entendermos. Vamos então tomar a providência de abandonarmos certas coisas. Este é o verdadeiro significado do arrependimento. Arrependimento é você falar ao Senhor: nunca mais farei isto, e tomar a atitude do que você está dizendo: não quero mais fazer. Arrependimento é você se ajoelhar e dizer: nunca mais farei isso, Senhor, e só levante-se quando a situação estiver realmente resolvida em sua vida. Enquanto essa questão não tiver sido resolvida, meu irmão, nós não vamos receber nunca a presença do Espírito, e muito menos a sua unção. Recebereis o dom do Espírito, mas recebereis o poder. Poder, unção, é para sermos testemunhas vivas e reais lá fora, onde as atividades milagrosas do Espírito vai fluir no nosso corpo para manifestar os tipos de ministérios de libertação, os tipos de ministérios que Cristo quer fazer através do Espírito dele em mim e em você.
E se você não estiver atento a isso, você vai perder muita coisa. Como ministrar a cura de câncer? Como curar canceroso? Como libertar pessoas de doenças, de vícios, de pecados? É preciso poder de Deus para fazer isso. Não é uma coisa normal em mim e você. É uma coisa que vem dele. E ele quer fazer isso através de cada um de vocês. Não fique dizendo que você não tem essa habilidade e essa capacidade, porque isso é para toda a igreja. O Espírito flui para todos. Ele quer usar a todos no corpo. Usar para orar com entendimento, ser intercessores com entendimento, ministrar curas e libertações com entendimento. Imagine, irmão, você chegar em um local e a pessoa está com um caroço enorme aqui no pescoço, como aconteceu domingo comigo, lá em Paripe. Eu fui lá com o irmão Ed, lá do Vale, e nós vi a altura do caroço no irmão, e só com a palavra, só com a menção da palavra, irmão, sumiu. As pessoas ficaram todas empolgadas. Eu não me empolgo, porque para mim isso é natural, para mim já. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela não flui porque eu cito ela. Ela não é poderosa porque eu cito a palavra que ela é poderosa em si própria. Ela carrega o sangue cobrindo o testamento para que funcione. Por isso que o Espírito, ele deseja que eu e você vamos diante dele, sempre diante dele. E você precisa se arrepender de cada ato pecaminoso, de todos eles, senão não vai funcionar isso. Não é porque você vai evangelizar na rua que vai funcionar, não é porque você vai pregar em uma igreja, não é porque você é pastor, ou porque você já tem essa habilidade de anos de crente, de evangelizar, de pregar, que você tem habilidade para pregar, para você já é um hábito fácil em sua vida. Eu não estou dizendo desses hábitos fáceis. Estou dizendo de conhecer plenamente a pessoa do Espírito, conhecer Ele de verdade. Isto vai levar você à senda do fogo, e você vai despertar dentro pelo amor pela pessoa do Espírito. Fogo, presença, poder, através do dom. Agora o Espírito não poderá fazer muita coisa se eu quero aquilo ainda em mim. Eu só posso fazer aquilo que o Espírito me manda por amor e me arrepender. Arrependimento é uma ação de amor. Imagine quantas coisas eu, Adriano Santos, ainda entristeço o Espírito. Quantas coisas em mim, Adriano Santos, que ainda não está de acordo com o Espírito. E veja a minha busca, a construção de anos. Eu venho construindo essa comunhão com o Espírito desde 1991. E vou dizer para você, não me converti ainda, estou lutando para me converter. Cada dia. Mas Ele nunca me deixou. Muitos me deixaram, muitos me abandonaram, mas Ele não me deixou. E Ele me envolve com amor. Eu tive que ir ao mercado hoje, Max, de manhã cedo, trocar uma carne que compramos ontem no mercado. A carne estava toda podre. Toda podre. E eu peguei a carne e botei tanto saco, que o odor era horrível. Quando eu cheguei lá no balcão, a menina falou assim: carne a vácuo, não é, moço? Nem falei. Eu disse: sim, não se preocupe, pode pegar o que o senhor quer no valor aí e troca. Quando ela abriu assim um saco, ela foi lascando os sacos. Ela só fez um furinho com o dedo assim, Trindade, aquela carniça. Que carniça de carne podre. Mau cheiro horrível. O Espírito na hora, pum, dentro. Eu, Espírito Santo, Ele dizendo: não posso ser camuflado por carnes e carnalidades e pecados.
eu não me cubro dessas coisas. E eu não quero que vocês se cubram dessas coisas. Seja eu o seu vestido, seja eu sua cobertura, seja eu a sua presença em você. Isaías 30, verso 1: ai daqueles que descem o Egito e procuram uma cobertura que não é do meu espírito, e se embebedam com a carne. Veja a luta que você tem, que eu tenho, que é uma luta constante. E como me arrependo diante dele, e diga, vá diante dele e fale. Converse com o Pai, converse com o Espírito, um diálogo de conversa. Senhor, essa pornografia me atrai, esse filme aqui me incita a fazer homossexualidade, bestialidades, me masturbo, eu desejo a mulher do meu próximo, eu cobiço o marido do próximo, e começa a citar diante de Deus: Senhor, isso aqui me atrai para fazer o mal. Todas essas coisas que você sabe que não é do Espírito, leve diante do Pai, leve diante dele, e ele vai trazer para você a libertação e a cura disso em sua vida. Você e eu precisamos receber diariamente o poder de Deus e Espírito para combatermos a carne no real arrependimento. E o real arrependimento vem de dentro do coração, de dentro do nosso coração. Pronto, arrependimento. Chave 1. Chave número 1. Arrependimento, nahan, mude de atitude mental no hebraico. Metanoio no grego. Volte-se ao contrário e volte para o caminho. Eu só volto para o caminho quando eu aprendo o caminho. Eu só mudo desse pensamento errôneo quando o pensamento verdadeiro entrar dentro de mim e eu descobrir. O que é descobrir para você? O que é descobrir algo para você? Quando você descobre algo das pessoas que convivem, está ao seu redor, que você não esperava aquilo daquelas pessoas, porque você acreditava naquelas pessoas, qual acha que você tem? Você, meu Deus, não esperava isso de Beltrano e Beltrana. Não é um susto? Eu não peguei isso como ofensa às pessoas, eu peguei isso para dizer: quando você descobrir quem é o Espírito dentro de você, de fato, nada, ninguém, passado, nem presente, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, ninguém vai separar você do amor dele. Você vai andar com a cabeça erguida. Abandonado por muitos, porque no caminho a peneira de Deus é para mim e para você. A vassoura de Deus é para mim e para você. O poder de Deus é para mim e para você. A glória é para mim e para você. Quem não tiver glória não suporta a glória. Quem não tem a presença não suporta a presença. Então a carne não resiste. Ou ela se curva para você: agora eu vou lhe crucificar em Cristo na cruz. Eu quero viver uma novidade de vida no Espírito. E você vai querer andar no Espírito e viver no Espírito. E aí você vai entender este processo do Espírito. Efésios 1:7, por favor. Agora vamos para a segunda verdade. Segunda verdade. Primeira verdade, arrependimento. Segunda verdade, está contida no sangue de Jesus Cristo. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Efésios
capítulo de número 1, verso de número 7. Eu vou falar isso aqui cuidadosamente com você. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, em que temos passado. O sangue de Cristo derramado na cruz, de forma consciente, não acidental, Ele está dizendo para você que tudo que nós herdamos de errado e errôneo, deturpado de Adão, implantado por Satanás na personalidade, na alma, no caráter de Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro Deus humano terreno, que herdamos isso. Ele disse que o seu passado temos a redenção pelo seu sangue. Ele está dizendo: ei, eu estou garantindo para vocês todos que o seu passado, os seus erros na ignorância, os erros que vocês herdaram na ignorância, já está garantido e perdoado pela redenção do sangue de Jesus. Passado. Agora, vamos para Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, verso de número 9. Aí você fica indagando: mas meu Deus, e agora? Eu sei que Ele me perdoou porque foi ignorância, foi passado. Eu cometi erros tolos em minha vida, não conhecia, fiz na ignorância. Ele está dizendo que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados pela sua graça. Nós fomos perdoados de todo o pecado do passado. Isso é uma garantia. Romanos 5,9 nos diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos futuro por ele salvos da ira, sendo justificados pelo sangue. Agora, o nosso futuro não está incerto, o nosso futuro está garantido, porque o sangue não só lhe perdoa os pecados do passado, mas o sangue de Cristo te mantém, te garante livre da ira futura. Isso é conservar você com uma mente em paz para este encontro precioso e poderoso da igreja com seu Salvador. Isso é uma ação do futuro, salvos da ira. A ira é o júdice, a ira é os cálice com os selos quebrados, derramando sobre as nações e os povos que pecaram contra ele. Aqui não tem graça, aqui agora tem ira, aqui tem justiça, e você está livre disso pelo sangue de Cristo. Agora, primeira epístola de João, capítulo de número 1, um 7. Primeira epístola de João 1:7. Todos acharam? Mas se andarmos, andarmos na luz presente. Como eu ando na luz? Andando com Jesus. Como eu ando na luz? Andando em comunhão com o Espírito. Como eu ando na luz? Andando com a palavra. Como eu ando na luz? Perdoando.
Como eu ando na luz, tendo o amor verdadeiro pelas pessoas? Como eu ando na luz, praticando a verdade? Isso é andar na luz. Isso é viver a luz. Como Ele na luz está. Veja só. Eu tenho que estar na luz, número 1. Eu tenho que andar na luz, como Ele está na luz. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Temos comunhão uns com os outros. Os crentes, os cristãos, os pastores, os líderes que não têm comunhão com os seus irmãos, eles não estão na luz. Se eles procuram contendas com seus irmãos, eles não estão na luz. Se procuram difamações, não estão na luz. Isso não é andar na luz. Se eu não sei tolerar o meu irmão, se eu não sei tolerar as fraquezas dos meus irmãos, eu não estou na luz e quero usar isso como artifício de acusá-lo, eu não estou na luz. Veja, todos olhem para mim. Eu tenho que estar na luz, que é Cristo, que é o Espírito, que é a palavra, que é o Pai. Se eu não estiver nesta luz, nunca vai produzir naturalmente a verdadeira comunhão entre nós. A comunhão não é com irmãos separatistas que eu escolho na igreja, que são meus amigos íntimos de anos. Comunhão é com toda a membresia do corpo de Cristo. Eu não estou falando de membresia de igreja, estou falando de membros do corpo de Cristo. Eu quero me filiar, eu quero dar minha vida por aqueles que mostram ser de Cristo e aprenderam isto aqui. E os que não são, eu quero distância deles. Porque haverá um choque e uma decepção. E não é isso que o Espírito Santo quer. Essa guerra entre irmãos. Termos comunhão uns com os outros. Veja, o que te habilita, o que te leva a ser perdoado, aqui no presente, é a atitude de você agir com amor. Não ter ressentimento com seu irmão, não ter mágoa com seu irmão, não guardar mágoa do seu irmão, não guardar rancor do seu irmão, e pessoas iracundas, raivosas, problemas, dificuldades. Isso aí não vai acontecer se eu não estiver na luz e em comunhão um com o outro. Olha o que a Bíblia diz aí. Eu quero que você preste atenção nisso, porque foi isso que o Espírito Santo me mostrou e me revelou. Veja, mas se andarmos na luz, como Jesus está na luz, e tendo comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, todos olhem para mim. Eu falei do passado, garantido por Ele, perdoado por Ele do seu passado, a ignorância. Mostrei porque passei do passado, pulei o presente e fui para o futuro logo aqui na frente, como uma garantia da graça misericordiosa de Deus, livrando-nos da sua própria ira. E trago agora vocês para o presente, porque o presente é consciente. O presente é consciência. O presente é agora, é o seu atual. Crentes que não perdoam, crentes que só ficam esperando você cair para detonar a sua vida e sua imagem. É isso que o Espírito está dizendo. O sangue só me purifica deste pecado se eu me manter na luz e buscar a comunhão com os meus irmãos. Podem tomar ceia, podem fazer suas rezas, suas orações de gato, o que vocês acharem, mas o sangue lhe purificará se eu decidir procurar me reconciliar com meu irmão a sós. Fora desse padrão, não há acordo. Olha o que Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta e tiver no caso filácio, deixa a sua oferta aqui em cima. Primeiro, olha a importância, vá reconciliar com teu irmão, vá procurar ter paz com ele,
Vá-se perdoar com ele. Se sabe ter uma coisa contra o teu irmão, eu só vou aceitar seu dízimo e sua oferta quando primeiro você se reconciliar e ter paz com seu irmão. E muitos acham que trazer dinheiro é barganha, vou barganhar Deus me entende. Aí ficamos cheios de axiologia, cheios de montagem, de pensamento, de melancolias nossas, cheios de coisinhas nossas, e ficamos nessas besteirosas nossa alma. A atitude não é essa, a atitude é você ir e ficar lembrando o passado, é blá blá blá, é carochinha. Não, irmãos, está perdoado, lhe perdoo e acabou. Como Cristo me perdoou, eu te perdoo, pronto. Isso é liberar-se. Pai, traga o sangue de Cristo e me purifica de todo o pecado agora. Purificação é presente para minha auto de consciência. E se não tiver esse ato comigo de consciência, eu tenho, mas muitos não têm. E ficam esperando o tempo passar, e ficam ali cheio de raiva, cheio de amargura, se remoendo, se irando, cheio de espíritos de vingança, cheio de espírito de raiva, cheio de espírito de ódio da pessoa, dos pastores, do marido, da esposa, seja quem for. Não há mais tempo para isso. Eu quero que o sangue me purifique de todo o pecado e de toda injustiça no meu presente. E se eu não tiver comunhão, eu tenho que buscar comunhão com você. Comunhão não é para saber sua vida, comunhão não é para ficar xeretando sua família, comunhão não é para ficar indo comer na sua casa e estar na sua casa. Isso não é comunhão. Comunhão é o respeito interno, é o respeito espiritual, é o amor entre nós, amar você com fraqueza, com dificuldade, é lhe ajudar, lhe dar uma palavra, é respeitar seu espaço. Comunhão é isso. Eles constrangeram Jesus a ficarem com ele e comer com ele. Jesus ficou porque foi constrangido, porque Jesus não ficava ali. Melquisedeque foi visitar Abraão. Abraão, eu quero o dízimo de tudo. E há uma ordem para você: ande na minha presença e seja um homem perfeito. Aqui a exigência de perfeito não é perfeito para eu demonstrar uma santidade, que eu sou melhor, que eu sou pregador, que eu sou pastor. Esquece esses títulos, que título nenhum leva ninguém para o céu. Nós somos pessoas, humanos. O que temos que entender é a vontade do Senhor conosco. Se andarmos na luz, o que é andar na luz? Cristo me perdoou. Cristo perdoou as minhas besteiras, os meus erros, os meus pecados, que a gente acha que não é, mas são pecados vãs,vis, horríveis. Ele nos perdoa, nos purifica. Por que eu não perdoar você? Parece que perdão é uma barreira, é uma muralha. A Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que conquistar uma cidade forte e fortificada. É essas coisas aqui que atrapalham muitas coisas em nossa vida. Colossenses 1:20. Você tem garantia do passado perdoado, o futuro garantido perdoado pelo sangue, livres da ira, e o presente depende da sua ação. Se você não agir rápido e depressa para se reconciliar com seu irmão. Colossenses, capítulo de número 1, verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos de doutrinas de homens, e as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, aparência, em devoção de coisas voluntárias,
humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui é uma apresentação, uma demonstração religiosa, mas dentro não muda, dentro não pratica. Eu sou doutrinário, eu tenho doutrina, eu tenho religiões, eu tenho coisas, mas internamente não muda, dentro não muda, dentro não muda. A prática verdadeira interna, não externa. Eu quero mostrar para as pessoas uma aparência. Eu vou tentar inventar aqui algo que eu não sou. Eu sou cheio de defeito, eu sou cheio de pecado, irmãos. Esse homem que você está vendo aqui, eu sou cheio de defeito, cheio de pecado. E preciso melhorar com a pessoa do Espírito. É nisso que eu estou dizendo. É isso que você precisa entender, que o Espírito te ajuda. Porque se nós estamos mortos, como Cristo está morto, quanto aos rudimentos que o mundo oferece. E às vezes esses rudimentos vêm para dentro de igreja. Ordem, não pode, não faça, é pecado, é isso aqui, é errado, é isso aqui. É essas coisas que nos afastam da gente. Dentro de igreja cheio de grupo, cheio de organização, cheio de coisas, cheio de treinamento, monte de técnica, monte de filosofia, monte de bacharéis, monte de coisa. Mas as coisas espirituais estão longe. Congresso, não sei o que, não muda. Isso é uma ação diária, e é você com Ele. Não é você dependendo de profeta, não é você dependendo de pastor, para você ser com Ele, o Espírito. É você e Ele. Se você não desenvolver uma comunhão e um relacionamento vivo e real com o Espírito, você vai ficar o tempo todo aí, dependendo de alguém por você. E ele disse, o Espírito Santo: eu sou o seu intercessor, eu sou o seu ajudador. 1 de Pedro capítulo 1. Primeira epístola de Pedro capítulo 1. Veja que o sangue de Jesus fez com você. Irmão, olhem para cá. Aqui é a ombreira da porta. O que tem de especulação de pessoas hoje, pastores, esse é o perigo de você espiritualizar demais as coisas e acreditar em todo tipo de profecia ou de revelação. Toma cuidado com essas coisas. Pegue um suco de uva integral, tinto, molhe no algodão. Um pastor profetizou, viu? Depois daquele que disse que no dia 30 ia acontecer uma desgraça na terra, que ia morrer um bocado de gente, está morrendo um bocado de gente há muito tempo. Que eu cheguei aqui e larguei o doce. Bote na ombreira da sua casa, porque no dia tal vai passar o anjo da morte e não vai tocar em sua casa. O que é maior, irmãos? O que é maior? O azeite ou a pessoa do Espírito? O suco de vinho tinto da ceia ou o sangue de Jesus derramado? Quem é maior? Desfarei o que já foi feito pelo próprio Eterno? Contenderei com meu Criador que não é suficiente o sangue e o Espírito dele para a minha vida? Quem sou eu? Espírito não causa pavor e terror. Agora ele exorta, ele avisa, ele mostra: filhos, se levantem, filhos, se arrependem, filhos, saia dessa situação, volte para a posição. Ele avisa. Agora, verso 2 de 1 Pedro 1:
eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai, com a sua presciência, te fez eleito dele. Quem te elegeu foi o Pai. Quem lhe santifica agora é o Espírito. Em santificação do Espírito. Por que o Espírito Santo santifica? Porque facilitará a sua alma a se submeter e a obedecer por amor. Com o Espírito e com a sua ajuda santificado, você obedece mais fácil ao Pai, obedece a Cristo e tem respeito pelo sangue. Olha aqui, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu quero que você pare e pense. Deus te elegeu. Nós somos elegidos por Deus. Eleitos para quê? Para a vida eterna, para a salvação, garantidos pela pessoa do Espírito que nos santifica. Essa santificação produz obediência, obediência à aspersão do sangue de Cristo. A aspersão do sangue de Cristo é a obra redentora que Ele fez. Não se sinta mais abandonado, não se sinta perdido, não se sinta imundo, não se sinta pecador. Vocês agora são eleitos santos meus, eleitos santos. Veja a diferença. Quando você peca, quando eu peco, a consciência pesa. Oh meu Deus, eu pequei. Oh meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu fiz besteira. Oh Senhor, eu fiz besteira. Ele automaticamente te leva além do padrão, te leva além da religiosidade. Ele te leva para a fonte da verdade. Como tratar isso aqui? Como eliminar isso aqui? E você vai ver o sangue ao seu favor. O Espírito, ele é apaixonado pelo sangue. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. O sangue funciona quando eu me aproximo do sangue. O sangue funciona quando eu me arrependo. Quando eu me arrependo, o sangue me garante o poder do Espírito sobre mim, a ação do Espírito sobre mim. Ministra o sangue de Jesus sobre você, sobre sua consciência, coração, sobre o seu corpo, seus membros, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre seus bens, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Ministre o sangue de Jesus constantemente. Não é? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu não falo disso. Lembre-se, eu preciso ter conhecimento desse sangue. O que esse sangue fez? O que foi investido por trás desse sangue? Quando eu aprendi, conheci, agora eu tenho fé. Eu creio porque conheci. E quando eu creio, quando eu estou sabendo, agora a terceira etapa é declarar conscientemente esse sangue. E você vai ver a glória do poder do Espírito. Santificação também é associado à pureza, à limpeza. A santificação está vinculada diretamente à unção e à presença do Espírito. A unção não poderá vir sem que primeiro tenha estabelecido a santificação. É separar você para Ele. Nós somos separados para a pessoa do Espírito. Nós não somos separados para pastores.
Nós não somos separados para profetas, nós não somos separados para irmãos, somos separados na integridade da pessoa do Espírito. O mesmo zelo que o Espírito tem comigo é o mesmo zelo que o Espírito Santo tem com você. A mesma proteção que o Espírito me dá é a mesma que Ele dá para você. A mesma maturidade que o Espírito Santo me dá, Ele quer dar para você também. A mesma confiança que eu estou adquirindo dele é a mesma confiança que Ele quer que vocês adquiram nele. Why we bless your name. Seja abençoado e louvado o seu nome. A unção, ela quebra o jugo. A unção te faz sensível junto da presença do Espírito. A presença do Espírito te faz sensível à unção e o poder dele. E a palavra é mais vívida, é mais limpa. A unção limpa o ambiente, despolui nossas mentes, purifica o nosso coração. Você não vai ler e por ler. Você vai ler algo que é poderoso e que é vivo dentro de você. Como é que você e eu podemos cobrir-nos com o sangue de Cristo? Vou até aqui com vocês, Romanos 3, 25, primeira chave. Romanos, capítulo 3, verso de número 25. Com a permissão do Espírito, se assim nos permitir, vamos concluir aqui. Eu quero falar das 7 chaves principais do sangue de Jesus sobre a minha e sua vida. Romanos 3, verso de número 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação pela o quê? Pelo quê? Pelo quê? Fé aonde? No seu sangue. Fé no seu sangue. Para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes passado. Olhem para mim. Eu, Adriano Santos, vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós carregamos o sangue. Eu disse, carregamos o sangue. Carregamos o sangue. Eu e você somos reconciliados com Deus por Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Embaixador traz à mente o pensamento do rei. E todas as propriedades de poderes que o rei tem e que o rei é. Eu represento o poder do rei. Eu carrego o sangue. Eu conheço o sangue, eu sei quem é o sangue, e quando eu chegar em um lugar, eu posso ministrar este sangue sobre minhas pessoas, meu bairro, meus vizinhos, as pessoas, a família, e ministro o sangue. Eu estou ministrando o sangue de Jesus sobre todos vocês agora no nome de Jesus. Eu cubro vocês com o sangue de Jesus agora. Eu me cubro com o sangue de Jesus agora. Isso é manifestar porque eu creio pela fé no sangue. Satanás chegou diante de Deus. O Senhor tem Jó fiel a ti? Porque o Senhor cercou Jó de bens. Veja, a malandragem de Satanás. A malandragem de Satanás. Cacilda, ele disse, o Senhor cercou ele de bens.
Mas depois ele vai ver, tem visto a integridade de Jó lá na terra, tal. Ele aí redargue: ah, mas o Senhor também cercou com sangue. Está lá escrito em Jó, capítulo de número 1. O Senhor cercou de bens a sua família, cercou de bens os seus filhos, cercou de bens a sua prosperidade e a sua posteridade. O diabo sabe onde o sangue é aplicado. Quando você aplicar o sangue no seu negócio, no seu trabalho, nos seus filhos, na sua casa, não como um ato deliberado de papagaio, de chavão evangélico, mas consciente no que eu estou fazendo. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a minha congregação. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a cidade de Salvador. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a minha vida. Isso é usar o conhecimento que você adquire do Espírito. Eu posso ministrar com sangue. Eu posso manifestar a vontade de Deus sobre as pessoas. Se o Senhor nos permitir, próxima sexta-feira falaremos as 7 chaves do sangue de Jesus real para você usar em sua vida. Consciência, ele já venceu a morte, ele destruiu o império da morte, ele destruiu o inferno, ele destruiu o medo, ele garante a segunda vinda de Jesus para você. É isso que o sangue de Jesus é. E o Espírito Dele Monde, um dos grandes pregadores e heróis da fé dos nossos séculos passados, ele escreveu o livro O Poder do Sangue de Jesus. É um grande best-seller no mundo inteiro até hoje. Toda vez que ele chegava na congregação onde ele ministrava, todos os dias, ele dizia: eu ministro o sangue precioso de Jesus sobre esta congregação e sobre os filhos de Deus. Quando ele acabava de falar, a glória de Deus lambia a igreja toda. Não tinha pregação, Rai. Vocês estão sendo preparados para agirem no presente antes da volta de Cristo. Tem que se cumprir a profecia? Tem que se cumprir as escrituras? Tem. Mas Satanás não vai achar de mão beijada minha e sua aqui o império dele vir contra mim e você. Porque é ser muito bobo e sermos pessoas imbecis. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é igreja. O que é a porta do inferno? Tudo que é das trevas, tudo que é destrutivo, tudo que causa medo e pavor e destruição nas pessoas. Você tem que se manter com a pessoa do Espírito. O inferno já foi derrotado, a morte já foi derrotada, os demônios já foram derrotados. Você hoje é reconciliado para o seu Pai, e o Espírito te espera nessa comunhão. Amém? Vamos para casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós desde agora e para todos sempre. Deus abençoe sua vida grandemente.